Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de esportes. Eu sou o H. Vou falar com vocês sobre Croácia e Marrocos. Vou começar esse vídeo com uma pataquada que aconteceu ali na transmissão da TV aberta, porque houve um lance ali na área no segundo tempo do ataque do Marrocos. O atacante do Marrocos foi entrar dentro da área, foi derrubado antes da linha, então seria uma falta, o juiz não deu. E daí, num ato contínuo, ele dentro da área, eh, foi ali disputar a bola com o jogador da Croácia e ele derrubou o cara da Croácia dentro da área. Aí o comentarista de arbitragem disse que foi pênalti para a Croácia. Isso é um negócio tão absurdo, porque assim, a Croácia atacava para o outro lado. Quem fez a falta foi o atacante do Marrocos dentro da área da Croácia. Não era pênalti, seria falta. Mas o analista de arbitragem disse que foi um pênalti não marcado para a Croácia. Começamos assim, tá? Mas vamos falar do jogo desde o início. O que aconteceu é que nós vimos ali uma Croácia mais compacta, mais objetiva, com mais afã de ataque. Isso se notabilizou tão claramente que a Croácia acabou saindo na frente já no início ali do primeiro tempo, com uma jogada ensaiada, cobrança de falta e aí Perisic cruzou para que agora não vou lembrar o nome do sujeito, né, que acabou cabeceando e fazendo o gol. Então, a partir dali, a Croácia ainda estava, né, fazendo aquele jogo de pressão, tentando acuar o Marrocos. E o Marrocos conseguiu uma escapada ali, surgiu uma falta e eles empataram o jogo um minuto e meio depois. E depois a Croácia continuou em cima do Marrocos. O Marrocos fez aquele jogo de se fechar, mas hoje, por algum motivo, eles estavam um pouco mais dispersos, sabe? A Croácia estava mais interessada no jogo, tanto que eu vi uma formação que eu não tinha visto durante toda a Copa do Mundo, que é a formação com o Maier e o Modric. O Modric hoje ele estava com uma função diferenciada. Parece que um dos jogadores não pôde jogar, se não me engano é o Bromovic. E aí o Modric foi utilizado como volante, mas ele estava em alguns momentos na função de zagueiro. Tanto que ele conseguiu tirar várias bolas do ataque ali do Marrocos na função de zagueiro. E ele se aproximava ali dos zagueiros para que ele pudesse distribuir aquelas bolas. Então ele fazia praticamente duas funções ali em campo. Eu extraí o Maier no mesmo time do Modric, porque normalmente era a substituição que o técnico da Croácia fazia. Tirava o Modric e botava o Maier. Então, os dois juntos eram uma ideia de uma Croácia mais ofensiva. No entanto, o Modric estava na função de meia recuado. Enfim, a Croácia estava muito mais no campo do Marrocos do que no seu próprio campo. E o Marrocos apresentou falhas absurdas, assim, coisas que não aconteceram durante a Copa, aconteceu tudo hoje com o Marrocos. A primeira questão bem clara é que eles estavam errando muito a saída de bola. E isso, como eu disse, não aconteceu durante toda a Copa. Outra coisa que já é uma coisa crônica, e daí eu vi acontecer na Copa, é a questão da finalização. Eles tiveram extrema dificuldade de finalizar hoje. Se não me engano, finalizaram uma bola apenas no gol, que foi o gol, e o resto praticamente não aconteceu. Você vai ver o número de finalizações da Croácia duas vezes maior que a do Marrocos. Então significa que o Marrocos não estava conseguindo a parte final ali, né? É muito aquela história dos times ali do Oriente Médio e também alguns times ali da África, que eles recebem a bola e querem driblar muito, sabe? Sempre quer dar um passo a mais, um toque a mais, e aí acaba perdendo a bola. Tá diante do gol e quer passar, sabe? Eles têm essa coisa meio primária ali do futebol, que talvez em algum momento eles aprendam a lidar com isso, ser mais objetivo, ser mais vertical, ter mais a ânsia ou a vontade de fazer o gol, né? Eu não sei se é essa coisa de querer ser mais coletivo, de não querer ser fominha e tal, mas quando você está dentro da área, tem a chance de chutar, você tem que chutar, cara.
O Livakovic não fez uma defesa nesse jogo. O Livakovic é um excelente goleiro. Então, assim, ele não foi testado, né? Aí, mas o Marrocos não estava com vontade? É claro que estava com vontade. Ele queria ser terceiro. Mas o que aconteceu é que falta realmente qualidade. Tanto que a Croácia aproveitou tanto das situações que poderia ter feito 3, 4, 5 gols. Acabou fazendo apenas dois, mas digamos assim, ingenuidade, né? Uma ingenuidade desse time do Marrocos que foi meio que absurdo. Longe daquele Marrocos que a gente viu durante a Copa, que se fechou, que ia pro ataque, tinha ali um esquema de jogo. Eu acho até que a Croácia utilizou o esquema que o Marrocos usou durante a Copa, que foi essa de ir para cima, fazer o gol e depois segurar. Aí fez isso no primeiro gol, acabou tomando um empate muito rapidamente. E no final do segundo tempo acabou fazendo o gol, um golaço afinal, né? Aliás, do Orsic, se não me engano, encobriu o goleiro, tudo. E no segundo tempo, a Croácia voltou a ser aquela Croácia, né? De se fechar, de muitos toques, de cadência de jogo. E como o Marrocos errava muito a saída de bola, isso facilitou muito a vida dos croatas. E aí houve aquela substituição, tanto de um lado quanto do outro, e a substituição fez com que o jogo caísse, porque aí saiu ali os mais gabaritados, vamos dizer assim, e entrou os jogadores que não teriam condições realmente de substituir esses que saíram. E assim o jogo caiu muito, mas caiu muito mesmo. E você percebia ali que o pessoal do Marrocos estava muito nervoso, porque ficava ali brigando com o árbitro o tempo todo. Teve um até que levou cartão amarelo por conta disso. Eles ficavam pedindo pênalti, ou como é que é? Abrasileirou, né? Achou que estava no Brasil, que podia fazer o que bem entendesse. Lembrando que o árbitro era um árbitro do Catar, né? E o pessoal estava peitando o árbitro direto, uma coisa que não aconteceu de novo durante toda a Copa acabou acontecendo. A disputa do terceiro lugar normalmente tem tradição de ter muitos gols, né? Mas eu acho que quando a Croácia desceu para o intervalo, o técnico falou assim: não, agora a gente está ganhando, vamos segurar porque é isso que a gente precisa, né? É isso que o que a gente fez já é o suficiente e vamos fazer a cadência, vamos voltar a fazer o nosso jogo. Afinal, o Marrocos não tem assim toda essa condição. Hoje, principalmente, não teve velocidade, não teve finalização, não conseguia nem cavar uma falta, não foi aquele time compacto, não foi aquele time de toque de bola, então não abria pela esquerda, não abria pela direita, não entrava pelo meio, quer dizer, foi um time totalmente e amplamente dominado pela Croácia, através do seu jogo de cadência, que também foi a qualidade da Croácia durante essa Copa do Mundo. Então a Croácia ficou com o terceiro lugar. Em duas Copas foram resultados excelentes, digamos assim, né? Disputou a última final e agora chegou em terceiro lugar. Um excelente final para essa geração de bons jogadores que teve a seleção da Croácia. Já na próxima Copa teremos um novo ciclo e daí é saber se terão bons substitutos, né, para essa geração. No mínimo, o Modric não vai estar presente aí nesse time e vamos ver o que eles podem trazer para a próxima Copa. Ao Marrocos cabe evoluir tecnicamente. Até acho que de repente tecnicamente não, é mais coletivamente, né? De tentar entender momentos de chutar, ter uma boa saída de bola, porque assim, quando você assume uma seleção, até nem sei se não vai continuar o mesmo técnico, e se continuar tem que melhorar bastante. Você tem que cuidar desde o início, desde o nascedouro da jogada, né? Desde o goleiro passar para o zagueiro passar para o meia avançar, acionar as laterais, para depois tentar fazer a jogada de linha de fundo ou a jogada da tabela para tentar conseguir uma falta, para tentar encontrar o centroavante. Então toda essa formação depende do treino. Tem alguns técnicos que preferem um coletivo, né? Então isso é bastante treinado no coletivo. Tem alguns técnicos que preferem treinar determinados fundamentos, como o cruzamento, a cobrança de falta ou o toque de bola, aquela coisa para que todos, né, saibam exatamente o que fazer quando estiverem em campo. O que eu acho ali que houve um predomínio do jogo da Croácia justamente por experiência.
Hoje o pessoal da Croácia ganhou na experiência. O Marrocos nunca tinha chegado assim numa fase tão decisiva. Então, eles, por já ter passado por isso muitas vezes, engoliram o Marrocos na questão de técnica, na questão de experiência e não na questão tática. Mesmo porque o Marrocos não teve tática hoje, né? De novo, né? Coisa que aconteceu durante toda a Copa. Não foi à toa que o Marrocos chegou à semifinal. Teve muita tática. E hoje o pessoal estava mais relaxado, não conseguiu assimilar o que o treinador disse para eles. E foi realmente um. Não vou dizer que foi um banho de bola da Croácia, porque a Croácia também não é esse time maravilhoso, sabe? É só uma questão de experiência mesmo, sabendo tocar a bola, sabendo gastar o tempo, né? Sabendo em que momento pressionar. E tanto que eu não sei se foi por causa dessa pressão que o Marrocos até então não tinha sofrido, que eles erravam muito ali na entrada da área, né? Aproveitou as oportunidades quem teve mais oportunidades. Então, resolvida aí a questão do terceiro e quarto lugar, o Marrocos foi quarto lugar, a Croácia foi terceiro, e amanhã nós vamos ter a disputa da final com França e Argentina. Eu prevejo um jogo difícil, talvez um jogo aberto, vai depender muito do que o Scaloni vai preparar diante da França. Ele sabe muito bem que ele não vai enfrentar um time qualquer, que ele vai enfrentar um time muito agudo, que ele tem que marcar ali é, o meio campo ali da França, com o Rabiot, né, que é um grande meia ali. Ele vai ter que marcar o Mbappé, que é um cara que tem muita velocidade. O Dembélé também tem bastante velocidade, mas o passe dele já não é tão bom. Já o Mbappé, ele bate muito bem na bola, ele serve muito bem os seus companheiros. Tem o Giroud, que é um cara mais centrado ali, né, que ele sai pouco para buscar essa bola, mas que uma vez que ele recebe bola, ele tem muita capacidade para fazer o gol. E do lado de cá, o Didier Deschamps vai ter que marcar simplesmente o Messi, né? O Messi que ele, pelo que eu vi durante toda a Copa, ninguém teve competência para marcá-lo durante essa Copa. Ele sempre esteve muito livre. Ele não é mais esse jogador da arrancada, porque ele já tem uma idade um pouco mais avançada, mas ele é o jogador que distribui a bola, é o jogador que faz o lançamento, é o cara que aparece para cobrança de falta, é o cara que assume a responsabilidade, né? É o cara ali que vai ter, de repente, condições de levar a Argentina a um título que não ganha desde 1986, já faz muito tempo. Então, a responsabilidade do Didier Deschamps é anular o Messi. Então, qual que é a missão mais difícil, né? A do Scaloni ou do Deschamps, né? Vamos ver o que vai acontecer amanhã. E se todo mundo, ninguém marcar ninguém, né? Provavelmente nós teremos uma pelada de 6-5, né? Em que todo mundo vai ter muitas oportunidades e de repente os goleiros não vão ter chance diante aí desses gênios do futebol. Não foi à toa também que eles chegaram à final e tem condições aí, qualquer um que levar o troféu não vai ser desmerecido, né? Os dois chegaram em condições de levar o troféu de campeão do mundo e eu acho que vai ser uma grande disputa. Tem muita gente aí que está torcendo para a Argentina por causa do Messi, a última Copa dele. Tem gente que está torcendo para o Mbappé, que ele é o grande jogador aí do momento. Mas a verdade é que vamos ter um grande espetáculo e quem levar vai ter o seu merecimento. Gostou? Inscreva-se no canal, favorite positivo o vídeo, divulgue nas suas redes sociais, avise os seus amigos sobre os comentários que eu tenho feito aí sobre a Copa do Mundo. Amanhã vai ser o último dia de Copa do Mundo, estarei comentando a final aqui com vocês e daí vou falar com vocês aí qual que será o futuro do canal a partir de 2023. Talvez o vídeo da manhã seja um pouco mais amplo para eu deixar mais claro o que eu vou fazer aí com relação ao esporte. Não esqueça de ativar o sininho ali, se inscreva no canal se não tiver inscrito. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.